Olá, meus amigos, estamos começando mais uma aula de Direito Civil, aqui pela LAC Concursos. Eu sou o professor Stanley Costa, seu professor de Direito Civil e Processo Civil. Na aula de hoje, vamos dar sequência aos estudos sobre os direitos da personalidade. Na última aula, falamos sobre o conceito, falamos sobre a titularidade desses direitos, se a pessoa jurídica pode ou não titularizar direitos da personalidade. Identificamos se o natimorto é ou não é protegido por esse grupo de direitos. Falamos sobre as características e as exceções muito marcantes dentre as características dos direitos da personalidade. E agora seguimos o nosso caminho, tratando sobre a tutela dos direitos da personalidade e também sobre a materialização desses direitos, a tipificação desses direitos no Código Civil entre o artigo 11 e 21. Falo sobre a proteção da integridade física, do direito ao corpo vivo, corpo morto, autonomia de vontade. Falo sobre a integridade moral através da proteção ao nome, à imagem, à intimidade e privacidade. É sobre isso que o legislador vai tratar entre os artigos 11 e artigo 21 do Código Civil. Sempre lembrando, como identificamos no último bloco, que este rol é exemplificativo. Existem outros direitos da personalidade fora do rol aqui analisado. Ok? Sem delongas, vamos então ao trabalho, começando pela análise do artigo 12 do Código Civil, que nos traz as tutelas dos direitos da personalidade. Em outras palavras, as formas jurisdicionais de proteger os direitos da personalidade. Será que, quando estiver diante da ameaça de violação do meu direito da personalidade, eu já posso agir ou eu tenho que esperar a violência se configurar para buscar uma tutela específica? Tenho direito à indenização quando um direito da personalidade que titularizo é violado? Sobre isso, o legislador trata no artigo 12 do Código Civil, identificando quais são as possíveis tutelas, quais são as formas jurisdicionais de proteger os direitos da personalidade. Então, vejamos, artigo 12, pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Esse texto, pois, nos revela que existem três formas de proteger o direito da personalidade. De forma preventiva, observem, pode-se exigir que cesse a ameaça. De forma específica, fazer cessar a lesão já configurada e ainda através de verba indenizatória, visto que é possível reclamar perdas e danos em decorrência da violação do direito da personalidade. Portanto, três são as tutelas previstas para a proteção dos direitos da personalidade. Primeiro, nós temos a tutela preventiva, como nos revela a primeira parte do dispositivo legal. O titular do direito da personalidade tem o direito de fazer cessar a ameaça quando imaginar ali uma situação concreta de justo receio de ter o seu direito à personalidade violado. O indivíduo não precisa aguardar a configuração
desta violação, a configuração desta violência, ele pode se precaver, buscando cessar a ameaça. A ameaça. A segunda tutela, tutela específica. Quando o meu direito à personalidade já foi violado, eu posso buscar uma tutela específica para fazer cessar a lesão já causada. Imagine que tive fotos minhas particulares, documentos meus íntimos, divulgados na internet por determinada pessoa. Eu posso, a priori, independente de qualquer indenização, exigir que estas imagens, que esses documentos sejam imediatamente retirados do ar. Observem, pois, que estou em busca de uma tutela específica. A lesão já foi causada, a violação já se configurou. E o que eu pretendo, através da minha demanda, é fazer cessar a lesão. Especificamente, que se desfaça aquilo que já foi realizado. Tutela, pois, específica. Mas, além da tutela preventiva, tutela específica, é possível ainda reclamar indenização. E aqui, indenização por danos morais. Já comentei em outras aulas que a violação dos direitos da personalidade ensejam indenização por dano moral. No bem da verdade, regra geral, quando nós falamos em dano moral, estamos nos referindo a violações, a violências contra direitos da personalidade. Nós sabemos que o Instituto do Dano Moral, de certa forma, foi banalizado, de fato, mas, ao menos em regra, ao menos na origem, quando nós pensamos em dano moral, estamos nos referindo a lesões causadas a direitos da personalidade. Quando a minha integridade física é atingida, quando a minha integridade moral é atingida, quando a minha integridade intelectual é atingida. Além de buscar uma tutela específica para reparar a lesão, ainda é possível requerer verba indenizatória. Ainda é possível requerer indenização por danos morais. É isso que o legislador identifica no final do artigo 12. Além da tutela preventiva, que serve para fazer cessar a ameaça, quando tem o justo receio de ter direitos da personalidade violados. Basta lembrar casos emblemáticos como aquele da Carolina Dickmann e do Pânico, né? Daquele programa Pânico na TV. Ela estava lá sendo cotidianamente perseguida para calçar as famosas sandálias da humildade, e aí ela buscou uma tutela, além de uma tutela específica, além de uma tutela preventiva, uma tutela reparatória, também uma tutela preventiva. E o juiz, então, determinou que o programa Pânico não se aproximasse dela a menos do que tantos metros de distância. Tutela preventiva. Não é apenas uma tutela para fazer cessar a lesão já causada, mas uma tutela para evitar novas lesões. E aí aprove ao magistrado estabelecer ali um limite geográfico, um limite métrico de distância entre os apresentadores, entre os repórteres do Pânico na TV e a atriz global. E a atriz global. Você se lembra bem que não adiantou muito a determinação judicial, né? Porque os repórteres do referido programa começaram a andar com uma trena na mão, né? Colocava lá,
e continuavam a pentelhar, continuavam a incomodar, continuavam a desrespeitar a intimidade, a privacidade da atriz global. Chegaram até, a certo momento, montar uma espécie de uma grua, né, de um guindaste, e com um megafone bem distante ficavam lá importunando a Carolina Dickmann. Até que o magistrado proibiu que o programa Pânico se referisse a Carolina Dickmann em sua programação, né, em seus quadros. Proibiu que o nome da atriz fosse proferido no programa. Tutela preventiva. Tutela preventiva, mas também determinou o pagamento de indenização, tutela reparatória. Mas as fotos foram publicadas. Mas documentos foram publicados na internet. Então, faz tirar de lá. Tutela específica. Veio 3 formas de proteger os direitos da personalidade, portanto, são apresentadas no artigo 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça ou a lesão a direito da personalidade e ainda reclamar perdas e danos sem prejuízo de outras sanções previstas em lei. Ok? Importa-nos ainda destacar aqui enunciado 140 do CJF e 2 súmulas do STJ que costumam ser cobradas em concurso público, portanto, bastante atenção. Enunciado 140 do CJF vai nos dizer que a primeira parte do artigo 12, portanto, a tutela preventiva do Código Civil, refere-se às técnicas de tutela específica aplicáveis de ofício, enunciadas no artigo 461 do Código de Processo Civil, no novo CPC, artigo 497, devendo ser interpretada com resultado extensivo. Né? Então, em verdade, quando o legislador se refere ali, na primeira parte, à tutela preventiva e à tutela específica, o CJF está dizendo que, para a aplicação dessas tutelas, para a concretização dessas tutelas, deve-se aplicar as técnicas previstas no atual artigo 497 do Código de Processo Civil, que trata ali sobre a execução das obrigações de fazer e não fazer. Por exemplo, determinar uma astrente, determinar uma multa diária para o descumprimento da determinação judicial. É uma forma de, especificamente, garantir o direito da personalidade. Né, também de prevenir a violação do direito da personalidade, é a recomendação aqui do Conselho de Justiça Federal. E 2 enunciados curiosos. Veja, eu disse que a violação de direitos da personalidade implica tutela reparatória, indenização por danos morais. Primeira nota que o STJ nos traz é que são cumuláveis os danos morais com danos materiais. Se o ato realizado pela outra pessoa me causou dano material emergente, fez com que, de alguma forma, sofresse prejuízo patrimonial, além de lucro cessante, deixei de ganhar, e ainda o mesmo ato violou direitos da personalidade, é absolutamente possível a acumulação de indenização por danos materiais com danos morais. Quando nós estudamos sobre responsabilidade civil, nós falamos sobre as espécies de danos. O dano material pode ser emergente, aquilo que efetivamente eu perdi, patrimonialmente falando, ou lucro cessante, aquilo que razoavelmente deixei de ganhar. Mas o mesmo ato ainda violou a minha integridade física, moral ou intelectual. E, portanto, sofri dano moral também. O que a súmula 37 me diz é que eu posso cumular no mesmo pedido, indenização por danos morais e por danos materiais. Se não, vejamos, são cumuláveis
as indenizações por dano material, qualquer das suas espécies, emergente ou lucro cessante, e dano moral, oriundo do mesmo fato. Um dos pilares dos direitos da personalidade, melhor dizendo, né, é a integridade física. Então, imagine que num acidente de trânsito, né, o sujeito em alta velocidade furou o sinal vermelho e bateu no meu carro. Me causou dano material emergente, porque o meu carro ficou destruído. Me causou dano material lucro cessante, porque eu tive que ficar internado quase um mês e deixei de ganhar dinheiro. E me causou também um dano moral, porque a minha integridade física foi violada, né? Eu fiquei com cicatrizes no rosto, sofri dano estético. Em razão do mesmo fato, em razão do mesmo ato ilícito, eu tenho a possibilidade de exigir reparação por dano material, emergente, lucro cessante, e mais o dano moral em razão do dano estético que sofri. Então, é possível cumular dano material com dano moral. E a súmula, melhor dizendo, 387 do CJF, do STJ, melhor dizendo, vai um pouco além porque ela possibilita a acumulação de dano moral com dano moral. Exatamente, você não está ouvindo errado. Primeiro, o STJ me diz ser possível a acumulação de dano moral com material, e isso aqui é muito óbvio, porque é extremamente comum requerer indenização por dano material acumulada com indenização por dano moral. Extremamente comum. Muito óbvio. Agora, o STJ também nos diz, na súmula 387, que é possível a acumulação de dano moral com dano moral. E você não está ouvindo errado. Acumulação de dano moral com dano moral. Como assim, professor? Basta você lembrar que os direitos da personalidade, eles são analisados a partir de 3 pilares: integridade física, integridade intelectual e integridade moral. E integridade moral. É absolutamente possível que um mesmo ato viole a minha integridade moral, né, a minha imagem, o meu nome, e viole também a minha integridade física, causando-me dano estético e dano moral específico. Já bem, essas espécies são subespécies do gênero dano moral. Eu preciso compreender que quando meus direitos da personalidade, qualquer dos planos, em qualquer dos pilares, quando um direito da personalidade é violado, ele enseja a indenização por dano moral, no sentido amplo. E esse dano moral pode ser um dano moral estético, porque a minha integridade física foi violada, ou um dano moral específico, a minha integridade moral foi violada. E se no mesmo ato eu sofri danos nesses 2 pontos, eu posso cumular. É isso que a súmula 387 me diz. Veja lá, ó, é lícita a acumulação das indenizações de dano estético e dano moral específico. Então, é lícito a acumulação de dano material com dano moral e ainda a acumulação de dano moral com dano moral. Dano moral com dano moral. Nada obsta.
São conclusões que nós extraímos das referidas súmulas. Perfeito? Ok. Mas vamos adiante, então. A partir do artigo 13, artigo 11 me traz ali o conceito de direitos da personalidade, fala sobre a indisponibilidade, que nós sabemos é uma indisponibilidade relativa. Artigo 12 trata sobre as tutelas, preventiva, específica e tutela reparatória. E a partir do artigo 13, o legislador, então, passa a cuidar do primeiro pilar dos direitos da personalidade, que é o pilar da integridade física. E a regulamentação aqui no Código Civil da integridade física será dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, a tutela do corpo vivo. O que eu posso fazer com o meu corpo vivo? O que eu não posso fazer com o meu corpo vivo? É o que o legislador vai nos apresentar nessa primeira parte, referente à proteção da integridade física. Depois, segundo ponto da integridade física, tutela do corpo morto. O que eu posso fazer ou o que podem fazer com o meu corpo depois que eu morrer? Será que eu posso deixar o meu corpo para depois da morte, para uma universidade? Se eu não tiver falar nada, será que o meu corpo morto pode ser doado para uma universidade, sendo que eu não autorizei isso em vida, expressamente? É o que o legislador vai cuidar. E a última parte da integridade física está relacionada à autonomia de vontade. Autonomia de vontade, notadamente, com relação a tratamentos e intervenções cirúrgicas. Integridade física. Tutela do corpo vivo, tutela do corpo morto, autonomia de vontade. Ok? Começar, então, pelo primeiro ponto, tutela do corpo humano vivo. O legislador, no artigo 13, nos diz o seguinte: salvo exigência médica, salvo por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física, ou contrariar os bons costumes. Primeiro aqui, eu tenho certeza absoluta que você sabe disso, tá? Mas eu costumo encontrar muitos erros em razão dessa palavrinha. Digo, inclusive, por experiência lá na faculdade. Quando coloco essa palavra nas minhas provas, muitos acabam errando por desconhecer o significado dela. Que palavra estou falando? Defeso. O legislador está dizendo, salvo por exigência médica, é defeso. O que significa defeso? Defeso significa proibido. É proibido o ato de disposição do próprio corpo, quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Noutras palavras, o legislador está me dizendo que eu não posso, por ato de vontade, dispor de partes saudáveis do meu corpo. Cansei do meu braço, quero amputá-lo. Senão eu não posso. Não posso. Evidente que não. Cansei da minha perna, quero amputá-lo. Eu não posso. É defeso a disposição, o ato de disposição do próprio corpo. Agora, é óbvio que essa premissa não é absoluta. O próprio caput do artigo 13 me revela isso. Porque ele diz, salvo por exigência médica. Então, se por exigência médica, eu posso dispor de partes saudáveis do meu corpo. Se eu fiz um acidente, meu braço aqui está todo arrebentado, e o médico falou, vai ter saída, vai ter que amputar. Isso é óbvio que eu posso fazer. Mas é claro que essa também não é a única exceção, meus caros? Porque existem várias cirurgias plásticas aí, que eu disponho de uma parte da minha orelha, que eu disponho de uma parte do meu nariz,
Evidente que não é absoluto. Por isso que a questão chave, né, é essa partezinha aqui final. Salvo por exigência médica, é proibido o ato de disposição do próprio corpo. Quando importar diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes. Eu diria que, na verdade, isso aqui não deveria ser um ou, e sim um mais, né, um e. Quando importar em diminuição permanente da integridade física e contrariar os bons costumes. Porque senão não poderia ter cirurgias plásticas no Brasil, né? E mais além ainda. Por vezes, não tem exigência médica, não se trata de uma cirurgia plástica, né, uma correção ali mínima, embelezadora, mas se trata de uma doação de um órgão. Minha irmã está precisando de um transplante e eu vou doar um dos meus rins. Vou doar um dos meus rins para ela. Mas o legislador me proíbe de, por ato de vontade, dispor de partes saudáveis no meu corpo de forma permanente. O legislador me proíbe. Analise parágrafo único do artigo 13. O ato previsto nesse artigo será admitido Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, eu peço desculpa, pois eu interrompi os seus estudos, mas o propósito desse vídeo no YouTube ele é para divulgar o nosso trabalho, para que o aluno se depare com os nossos professores, com a nossa metodologia. Papo sério, esse curso nosso aqui é super atualizado, ele é ponto a ponto do edital, esse curso aqui você pode ter absoluta certeza que aqui você vai conseguir adquirir todo o conhecimento necessário suficiente para aprovação. Essa aula representa apenas 30% da aula, 30% da aula. Se você quiser assistir os 70% restante, quer ter o PDF dessa videoaula, se você deseja ainda, tá? Deseja ainda estudar pelo nosso Personal Coach, que é a nossa metodologia, investimento, olha só, super promoção, não tem desculpa, apenas uma parcela de R$ 159,90. Vai ser o seu melhor investimento, vai ser um excelente custo-benefício, a aprendizagem que você vai ter. E, como disse, aqui tem um conteúdo necessário para que você seja aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o cargo de oficial de justiça. Então, eu espero vocês aqui na LAC. Valeu! Tchau, tchau!